Os primeiros dias do governo Bolsonaro já esquentaram o noticiário político. A semana foi marcada por anúncios da equipe econômica e por declarações polêmicas de alguns ministros. Para analisar o cenário político nesse contexto, a gente tem a presença do cientista político Marcos Rocha e do advogado Vinícius Boeira. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar com... A gente acabou de mostrar a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a reforma da Previdência. Ele, abre aspas, a melhor reforma da Previdência será aquela que for aprovada pela Câmara e pelo Senado e não que está na cabeça da equipe econômica. Como é que vocês entendem esse recado que foi dado à equipe econômica, Bolsonaro direto para Paulo Guedes? Existe uma divergência na concepção de vocês? Começo com o advogado Vinícius Boeira. Sem dúvida, desde quando iniciou a campanha eleitoral de fato, onde houve a associação entre o posto Ipiranga, o Paulo Guedes e o então candidato Bolsonaro, havia esse debate sobre o Paulo Guedes desejar privatizar o máximo possível, fazer a reforma principalmente da Previdência Pública, né, e não da iniciativa privada, mais premente, mas também a iniciativa privada. Entre outras coisas. O Bolsonaro sempre disse que a área dele não é econômica e, novamente, ontem, na entrevista que ele deu ao SBT, nós vimos que ele foi contraditório e meio errante, como foi toda a campanha. Como o governo está só iniciando e a experiência nos mostra que a continuidade de um governo é a continuidade da própria campanha eleitoral, como a campanha foi uma campanha errática, este governo, eu não acredito que vai ser muito diferente disto. Mas eu acredito que tudo faz parte da experimentação, ou seja, se joga para a opinião pública alguma coisa no início do governo para poder saber como é que está a sensação da opinião pública sobre isso. Mas o que nós vemos é que o governo vai realmente, até pelas nomeações que fez, vai efetivamente implementar o que foi dito na campanha eleitoral. Claro que tudo que tiver que passar pelo Congresso Nacional vai depender de negociação e realmente a melhor é aquela que tiver a capacidade de ser aprovada. Mas hoje nós já vimos declarações do vice-presidente dizendo que apoia a reforma proposta pela equipe econômica do Paulo Guedes. E durante a campanha eleitoral não foi diferente. Nós vimos o Paulo Guedes dando declarações num sentido e o candidato a presidente, caminhando no outro sentido e depois vindo a convergir. Sim. Então, como o Paulo Guedes efetivamente foi o escolhido para conduzir e dar o tom na área econômica, eu acredito que o governo vai convergir e tentar fazer a aprovação de forma que seja uma reforma efetiva. Porque não há como nada caminhar mais no Brasil sem essa reforma. A reforma é o principal vértice, é o alicerce de todo o governo. Onde falhar nisto, vai falhar todo o governo. Marcos, nesse caso, é divergência ou realmente é essa estratégia de jogar duas reformas para a opinião pública e ver o que vai se alinhando? Acho que é difícil de saber nesse momento, né? Se a gente pega assim, o grande, talvez, exemplo que o Bolsonaro mira, que é o governo Trump, toda hora ele muda de ideia e surpreende seus próprios assessores. Então, eu não sei ainda se o Bolsonaro muda de ideia com frequência ou se eles estão ali jogando coisas para ver o que cola, o que agrada. Porque pela lógica normal de negociação, o que a gente esperaria? Que ele jogasse uma proposta meio absurda, idade mínima de 70 anos, para que o Congresso, por exemplo, aceitasse 65. Isso seria uma negociação normal no processo de relação do Executivo com o Legislativo. E ele rebaixou a sua própria proposta hoje. O que ele quer com isso? Talvez ele esteja tentando agradar um pouco a sua própria base, tranquilizar a sua própria base parlamentar, que ele não conhece. Muitas pessoas acabaram de entrar, né? Ou talvez, inclusive, para fazer uma proposta para ser aprovada o quanto antes e abrir a agenda. Como a gente já falou aqui outras vezes, o primeiro ano é fundamental. Sim. Então, se ele queimar esse ano para passar uma reforma da Previdência, outras coisas vão ficar de fora, com certeza. Bom, vamos para a polêmica da ministra Damares Alves, que foi aplaudida, acho que todo mundo sabe, né, ao falar de uma nova era no Brasil, entre
que, abre aspas, onde menino veste azul e menina veste rosa. Essa polêmica em torno da ministra, na opinião de vocês, já é um desgaste para o governo ou é uma fala, como muitos dizem, especificamente aos eleitores de Bolsonaro, à sua base eleitoral, na medida em que, por exemplo, na prática, uma declaração dessa não se transformou em legislação nem nada, é apenas uma forma de ver o mundo, é um discurso que está sendo colocado para fora pela ministra, pelo menos do que ela pensa. O que vocês enxergam nessa polêmica? Começo por aí? Pode ficar à vontade. Bom, doutor. eu vejo que a imprensa que está vinculada, que defendia, a parte da imprensa que defendia a candidatura do Lula e do Haddad, está muito interessada em desestabilizar o governo. Ou seja, a declaração da ministra Damares, ela é praticamente insignificante perto do que está acontecendo hoje e ontem no governo. As declarações do Paulo Guedes, quando deu as suas intenções de metas para a economia, e do ministro Sérgio Moro, que são efetivamente o que a sociedade espera do governo, que é na área de economia, que vai gerar emprego, riqueza, produção, e na área da segurança pública, que vai dar estabilidade para que as pessoas possam ir trabalhar, sair de casa, estudar, gerar riqueza. Essas duas áreas é que realmente necessitam de atenção da imprensa. Mas o que se viu é que a necessidade de desestabilizar desde o primeiro instante. Qualquer pessoa racional identifica que aquela declaração é uma declaração para mostrar que o interesse é mudar o foco, de desviar daquela ideologia de gênero que estava sendo tratada em sala de aula, aquela ideologia de gênero que foi combatida durante a campanha eleitoral e que agora foi a chapa vencedora, com aquela proposta vencedora de mudar a forma de educar as crianças no Brasil, mudar a forma de encarar a sexualidade das crianças, deixar para que as crianças escolham a sua sexualidade quando tiver capacidade para tanto e não impor isto com ela abaixo já desde a infância. A declaração da ministra foi exatamente nesse sentido, ou seja, nós vamos mudar isso, tanto que ela já fechou a Secretaria da Diversidade Sexual. Ou seja, ela está mostrando que começou uma nova era, um novo governo, que muda totalmente aquela visão antagônica de 180 graus, aquela visão que foi dos últimos 16 anos de governo e, quiçá, nos últimos 30 anos de governo, desde o Fernando Henrique, que é uma forma de estimular a revolução cultural gramsciana. Agora, o que está querendo mostrar é que houve um divisor de águas agora. E a tentativa de desestabilizar o governo e de criar polêmica onde não há polêmica, isso vai ser a tônica durante os próximos 4 anos. Há quem diga, Marcos, que isso desvia o foco de outras ações do governo que envolvem, por exemplo, a área econômica, a questão do salário mínimo, entre outras coisas. Também pode ter esta interpretação? Essa é uma interpretação possível, mas a gente pode tentar entender um pouco melhor o que acontece. Não é só uma cortina de fumaça, como se falou hoje. Então, na verdade, com essas polêmicas morais, como a gente adiantou aqui, um deslocamento do debate público, do cidadão cobrando o governo, ou debatendo algo do governo, para o cidadão se matando por algo que não gera nada. Ou seja, se matar sobre se menino pode usar rosa ou não, as pessoas discutindo nas redes sociais, não gera nada em termos de mudança de políticas públicas. Então, tu desloca o conflito de dentro do governo para os cidadãos entre si. Então, isso seria uma forma de a gente dizer, bom, esse debate ele não tem muito sentido. Agora, para quem é homossexual, para quem é transexual, é óbvio que esse debate tem sentido, porque a prática tem uma ministra de Estado dizendo, olha, então a gente pode entender nesse sentido, porque o que um ministro, uma autoridade fala, a gente tem que ler com cuidado. Não tem lugar para políticas públicas para essa população no nosso governo. Como, olhando agora aqui fora, lendo as últimas notícias, inclusive cartilhas que orientavam a população transexual sumindo da internet. Entendeu? Então, isso é uma preocupação que eu acho que não é menor do que outras, que envolvem a economia ou segurança pública, porque envolve direitos individuais de cidadãos. Bom, eu tenho pouco tempo, mas eu não posso deixar de falar sobre a intenção do PSL em apoiar Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. A manutenção de Rodrigo Maia, na visão de vocês, já faz parte de um arranjo político para, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência? Como é que vocês interpretam essa aproximação? Eu acho que ainda é muito cedo para fazer essa análise, até porque no mesmo momento em que a direção do PSL estava declarando apoio ao
ao Rodrigo Maia, o deputado do Rio de Janeiro eleito, filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estava reunido com outro candidato do MDB. Ou seja, e declarando que acreditava que aquela era a melhor candidatura. Eu não consigo, até o próprio presidente declarou que não vai interferir nas decisões do seu partido com relação a isso, até para não correr o risco de sofrer uma derrota, como a Dilma Rousseff sofreu quando da eleição do Rodrigo Maia. Então, eu não consigo acreditar ainda que isso faça parte de estratégia, até porque a reforma da Previdência é importantíssima, é a basilar, como eu já disse. Mas não é a única reforma que precisa ser aprovada. Nós precisamos aprovar uma nova reforma trabalhista, nós precisamos aprovar uma reforma tributária urgente, nem que seja só para simplificação, né, da forma de tributação sobre as empresas, para reduzir a burocracia. Então, tem uma série de reformas que são necessárias e fundamentais e que todas elas têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, eu vejo que é muito importante a presidência da Câmara para não barrar a evolução e a presidência do Senado também, Sim. Não só da Câmara. Nesse caso, como é que tu interpreta essa aproximação? Tem uma aproximação, mas deve ter uma aproximação com a maior parte dos candidatos, porque o que acontece na eleição da Câmara? Tu acaba tendo vários candidatos e eles vão compondo lá pelas tantas, porque o cara que se lança candidato e mostra lá que tem um apoio de talvez 30, 40 congressistas, mas daqui a pouco ele retira sua candidatura por uma promessa de uma segunda secretaria na mesa, que também é uma coisa importante. O risco de se meter muito numa eleição da Câmara é o que aconteceu com a Dilma. Que o PT entrou muito na eleição contra o Cunha e aí teve pelos poderes que o presidente da Câmara tem, não aprovava nem o nome de rua mais, entendeu? Ou instituição do dia comemorativo do pão de queijo, que seja. Então, eu acho, sem dúvida, o governo está preocupado com quem vai ser eleito, mas não pode entrar com muita força, porque se entrar com muita força vai fazer inimizades duradouras no Congresso. Bom, isso é só para você ter uma ideia de quantas pautas a gente tinha e tinham outras perguntas, mas a televisão é assim, o tempo é curto, só para os primeiros dias do governo Jair Bolsonaro. Ou seja, acredito que em breve, muito em breve, vamos encontrar novamente o advogado Vinícius Bueira e também o cientista político Marcos Rocha, para que a gente possa conversar sobre outras coisas, quem sabe já prevendo as primeiras reformas, as primeiras votações no Congresso. Sejam sempre bem-vindos e um bom ano para vocês. Muito obrigado, igualmente, é um prazer retornar ao programa, é uma satisfação estar aqui. Marcos, da mesma forma. Muito obrigado, um feliz ano novo para todos nós e vamos esperar umas polêmicas boas e saudáveis aí dessa política nacional. E produtivas, né?